Estatística, né? Então, a gente tem como objetivo da estatística coletar, organizar, analisar e interpretar dados, né? Normalmente, esses dados são dados coletados ou dados analisados aí durante um período, né? Então, é um dos objetos mais utilizados no mundo hoje, é a estatística. Por quê? Para fazer uma pesquisa científica, eles utilizam dados científicos. Para fazer uma pesquisa na área das ciências humanas, eles utilizam dados científicos, dados tabelados, dados históricos, né? Então, a estatística ela está presente em todas as disciplinas, em todos os ramos da ciência. Sem estatística não haveria evolução aí do conhecimento, tá? Então, primeira coisa que a gente vai falar é sobre a distribuição de frequências. O que seria a distribuição de frequência? A distribuição de frequência é eu organizar os dados de maneira simples em que eu consiga agrupar por semelhantes. Como assim, Juan? Vamos pensar assim, ó, um dado foi lançado 50 vezes. Então, dessas 50 vezes, eu vou anotar aqui quantas vezes caiu o número 1, quantas vezes caiu o número 2, quantas vezes caiu o número 3, o número 4, o 5 e o 6. A gente estudou a estatística ano passado, e assim, bem mais aprofundado do que a gente vai ver esse ano. Então, esse ano é só uma revisão aí do que a gente já viu e já tem trabalhado aí ao longo do tempo. Então, ó, vamos supor que o número 1 caiu 7 vezes, o número 2 caiu 9 vezes, o número 3, 8 vezes, 4, 7 vezes, o 5, 9 vezes, o 6, 10 vezes. Então, a frequência absoluta, ou seja, quando eu construo minha tabela de frequência, eu vejo quantas vezes aconteceu esse evento em relação, na verdade, num número total, né? E a frequência relativa é quantas vezes aconteceu esse evento em relação ao número total de vezes lançado. Por exemplo, o número 6 aqui caiu 10 vezes das 50, ou seja, ele representa 20% do total de vezes que esse evento aconteceu, né? Então, representa 20% do evento. Então, como é que eles fazem, por exemplo, na vacina contra o Covid, né? Para saber aí se é eficiente, se é eficaz ou não, né? Eles fazem uma aplicação aí de dados e vão vendo aí as taxas das pessoas que apresentam sintomas, as pessoas ficam em observação, né? Ah, então quantas apresentaram esse sintoma? Aí coloca lá, tantas pessoas. E quantas foram aplicadas? Tantas pessoas, né? E com ao longo do tempo, esse estudo eles vão fazendo, ele fala, a taxa aí de sintomas graves é de 2% das pessoas que tomam vacina, beleza, né? Mesma coisa que eles pegam para fazer qualquer pesquisa científica, tá? Eles pegam o total de dados analisados e vai pegando os subgrupos que eles querem encaixar ali. Isso, gente, é muito utilizado, tá? Muito mesmo, muito mesmo. Principalmente aí, hoje a gente está tendo um exemplo claro, né, do uso da estatística, né? Sempre você vai falando aí a média móvel nos jornais e vocês vão entender o que é isso aí. Olha só, o que é gráfico de colunas? O gráfico de colunas é quando eu peguei aqueles dados da minha tabela, né? Olha, vezes que caiu 1, 7 vezes, vezes que caiu 2, 9 vezes. E vou colocando isso num gráfico, né? Um gráfico de colunas. Né? Isso vai me representar aqui de maneira visual, de maneira gráfica, quantas vezes aconteceu determinado evento. No gráfico de setor, aqui eu tenho uma relação visual também. A única diferença daqui para cá é que aqui normalmente ele vai poder estar expresso em porcentagem, tá? Então, aqui ele está relacionando o ângulo da circunferência, é o ângulo que está aqui ocupando essa área, em relação aos 360 graus da circunferência, né? Então, isso seria uma distribuição de frequência, seria analisar cada caso e podendo colocar isso numa tabela, num gráfico de barras, ou num gráfico de setor, ou num gráfico que for melhor entendível, né? Depende aí de cada ramo que você está estudando. E as medidas de tendência central? O que são as medidas de tendência central? As medidas de tendência central é calcular ali qual é o ponto de equilíbrio, né? Qual é a média daqueles dados ali, né? Então, se eu tiver N elementos,
para eu calcular a média aritmética, eu vou somar todos esses elementos e dividir pela quantidade n, né? Então, essa é a média aritmética. A gente já fez vários casos aí, logo, logo a gente vai dar um exemplo disso aqui. E o que seria a mediana? A mediana é o valor que ocupa a posição central de um conjunto ordenado. Então, o que é mediana? É a posição central dos valores em ordem crescente ou decrescente, né? É o meio aí da distribuição. Aí a gente tem dois casos da mediana. Se essa distribuição for par, a mediana vai ser a média aritmética dos dois valores centrais. Se for ímpar, vai ser só aquele valor central. Como assim, mano? Não estou entendendo nada. Vocês vão entender já já. Tá? Só estou apresentando os conceitos que a gente já viu ano passado e vamos refazer e fazer alguns exercícios aí. Moda. Para quem não lembra, a moda, galera, é aquele valor que mais se repete. Ou seja, apresenta maior frequência. Então, ó, ele dá um exemplo aqui. Calcular a média aritmética, a mediana e a moda da seguinte distribuição. Aluno 1 tirou 4, aluno 2 tirou 7, aluno 3 tirou 5, aluno 4 tirou 8 e assim por diante. Então, para eu calcular a média dessa distribuição, o que eu faço? Vou somar 4 mais 7 mais 5 mais 8 mais 7,5 mais 10 mais 6,5 mais 8 mais 6,5 mais 5. E depois que eu fizer toda essa soma aqui, eu vou dividir por 10. Por que por 10, Juan? Porque eu somei 10 notas, né? São 10 alunos. Beleza. Quando eu faço essa soma aí e divido por 10, eu vou achar a média aí 6,8. Então, média aritmética simples, esse foi o valor. O conjunto C das notas vai ser dado por 4, 5, 5,5, 6,5, 6,5, 7, 7,5, 8, 8 e 10. Juan, mas está fora de ordem ali. Sim, porque aqui eu coloquei a distribuição em ordem crescente. Juan, sempre tem que colocar em ordem crescente? Não, posso colocar em ordem decrescente também. Só que se eu pegar desses 10 números aqui, né? Olha só, aqui está a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6, não é? Se eu tenho 10 alunos, o meio vai estar aqui, ó. Vai estar 5 para o lado de cá e 5 para o lado de cá, é número par. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar esses dois aqui e vou calcular a média entre eles. Então, a média entre 6,5 e 7 vai dar 6,75, né? Então, esse valor aqui vai ser a minha mediana, tá? Então, o que é a mediana? É o meio da distribuição ordenada. Se a mediana for par, pega os dois centrais e calcula a média. Se a mediana for ímpar, pega só o valor central. Vamos lá. E a moda? O que é a moda? A moda é o que mais se repete, né? Então, a gente vai olhar aqui. 4 se repete mais alguma vez? Não. 7 se repete? Também não. 5 se repete? Parece que não, né? 8 se repete aqui 2 vezes. 7,5 se repete? Não. 10, 6,5 aqui, ó, 2 vezes também. Então, a gente tem dois números que se repetem, o 6,5 e o 8. Né? Então, isso significa que essa distribuição tem duas modas, o 6,5 e o 8. Né? Então, eu posso falar que essa distribuição é bimodal. Tá? Juan, e se nenhum número se repetir, significa que essa distribuição é amodal. Tá? Ou seja, não tem moda. Beleza? Prosseguindo. A gente estudou as medidas de tendência central, moda, média e mediana. Quais são as medidas de dispersão? As medidas de dispersão, a gente tem algumas. Seria a amplitude. O que é amplitude? É a diferença entre o maior valor e o menor valor do conjunto. Certo? Então, isso é a amplitude. O que é desvio? O desvio é a diferença da média e de qualquer valor. Então, por exemplo, no exemplo lá de cima, ó, se minha média
deu 6,8. Deu 6,8. E eu quero saber qual é o desvio, vai depender de qual desvio, de qual nota eu estou querendo. Por exemplo, qual foi o desvio dessa nota aqui em relação a essa? Então, foi de 1,2, né? Significa que ela está 1,2 distante da nota. Isso é um desvio comum. A variância. O que é a variância? A variância, ela vai ser a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, tá vendo cada desvio que eu calculei aqui? Se eu calcular todos os desvios da minha distribuição e elevar ao quadrado, eu vou ter o somatório de todos os desvios. Se eu dividir pela quantidade de desvios que eu somei, eu tenho a média aritmética desses desvios ao quadrado, e isso é chamado de variância. Tá? E aí, para que a gente usa variância? Quando a gente extrai a raiz da variância, a raiz quadrada da variância, a gente tem o que a gente chama de desvio padrão. Tá? Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Não entendeu o desvio e a variância? Vamos lá. O que é desvio? Vamos pegar esse conjunto de números aqui. Ó. Eu calculei aqui que minha média dá 6,8. Qual é o desvio dessa nota aqui? Ou seja, ela está quanto abaixo da média? Está 2,8. Né? Então, o desvio dessa nota é 2,8. Qual o desvio dessa nota aqui? Em relação à média? 0,2. Por quê? Porque ela está 0,2 acima da média. Certo? Então, conseguiu pegar aí o que é desvio? Desvio é em relação ao quão distante a nota está abaixo ou acima da média. Beleza? Beleza. E o que vai ser a variância? Eu vou pegar esse desvio que eu achei, vou elevar ao quadrado. Então, vou pegar todos esses desvios e elevar ao quadrado e somá-los. Todos eles. Depois que eu somar todos esses desvios, eu vou dividir pela quantidade de desvios que eu somei. É isso que é a variância. Então, é a média da soma, a média de todos os desvios ao quadrado. E o desvio padrão é a raiz da variância. Tá? Vamos lá, vamos calcular um exemplo. Então, eu tenho essa distribuição de números aqui. 4 primeiros meses representa a tabela a seguir. Ele pede para calcular a amplitude, o desvio de cada mês, a variância e o desvio padrão. Vamos lá. A amplitude é a diferença entre o maior valor da distribuição, que é o 90 mil, e o menor valor da distribuição, que é o 10 mil. Então, a amplitude, R$80 mil. Ok. Letra B. O desvio de cada mês. Então, vou pegar aqui, ó. Para calcular o desvio, eu preciso saber a média. Então, vou calcular a média. 10 mais 30 dá 40. 40 mais 90 dá 130. 130 mais 30, 160. 160 dividido por 4, minha média é 40 mil. Né? Minha média é 40 mil. Beleza, minha média sendo 40 mil, eu tenho aí como calcular os desvios. O primeiro desvio vai ser 10 mil menos 40 mil. Então, significa que o primeiro desvio deu menos 30 mil. O segundo desvio, menos 30 mil, menos 40 mil, menos 10 mil, meu segundo desvio. Terceiro desvio, 90 mil, menos 40 mil, dá 50 mil. E o último desvio, que é dá 30 mil, menos 40 mil, que vai dar menos 10 mil também. Então, calculei cada desvio. O que representa o desvio? Gente, é o quanto que está abaixo da média, certo? Ou acima da média. Beleza, calculei todos os meus desvios. Para eu calcular a variância, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses desvios e fazer eles ao quadrado. Então, menos 30 mil ao quadrado vai dar 90 mil, 90 mil, 900 milhões, né? 900 milhões. Aqui,
10.000 ao quadrado, vai ficar 100. Aqui vai ficar quanto? Vai dar 250 milhões. E aqui vai dar 100 milhões também. Então, quando eu fizer todas essas contas aqui, né, elevando ao quadrado e dividindo por 4, eu vou achar a variância. Então, qual foi o resultado da minha variância? O resultado da minha variância foi 900 milhões reais ao quadrado, certo? Essa é a unidade aqui. Ah, Rô, mas não faz sentido. Então, a gente pega esse reais ao quadrado, para fazer sentido, a gente calcula o desvio padrão, que é extrair a raiz quadrada da variância. Então, quando a gente extrai a raiz quadrada da variância, eu vejo que vai dar aqui 30 mil reais, tá? Ou seja, esses 30 mil reais aqui é o meu desvio padrão. Eu estou falando que da média varia mais ou menos 30 mil reais para baixo e para cima, né, da minha média. Ou seja, se minha média é 40 mil, os valores giram em torno ali de 10 mil e 70 mil. Né? Isso que representa o meu desvio padrão. Tá? É uma medida de dispersão. Beleza? Então, conseguiram entender aí como é que calcula cada um? E aí, galera, a gente vai aproveitar o restante da nossa aula para resolver exercícios. Por quê? Se vocês olharem aí na seção Enem, né? A Teixeira já deu uma olhada na seção Enem. Na seção Enem de estatística, galera, a gente tem 16 questões. Ou seja, costuma aí ter bem pouquinho, né? Dessa aí é o que a gente mais vai ter questões no geral. Por quê? Análise de gráfico, análise de tabela é o que mais cai no Enem. Então, vocês precisam aprender isso aí, porque, em geral, são questões fáceis, tá? Cai, no mínimo, umas 3, 4 questões, 2 questões que calcular média, moda e variância. E cai mais questões, bem mais questões, umas 6, 7, 10 questões de gráficos, né? Para vocês interpretarem aí. A gente está na página aí 55, tá? E eu recomendo que façam todos os exercícios desse capítulo, todos, sem exceção de nenhum. Tá? Recomendação bem forte. E comecem a fazer sempre a aprendizagem, vai para a sessão Enem, depois volta nos propostos. Então, vou fazer esse exercício aqui com vocês, questão 1. Ele fala assim, ó. Um professor de física aplicou uma prova valendo 100 pontos para seus 22 alunos e obteve como resultado a distribuição das notas visto do quadro. Né? Então, ele distribuiu o quadro aqui com seus 22 alunos. Ele falou, faça os tratamentos de dados solicitados a seguir e determinar a frequência relativa da moda. Então, ele quer saber qual é a porcentagem da moda. Né? Eu olhando assim por cima, parece que o número 50 é o que se repete mais vezes. Né? Eu vou até marcar aqui, ó, parece que é o número 50 que se repete mais vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Né? O número 50 ele se repetiu 5 vezes aí. Se eu olhar aí no geral, vê se tem outro que se repete mais que 5 vezes. Parece que não tem. Né? Então, a frequência relativa da moda seria a quantidade de vezes que esse número repete, né, que seriam 5 vezes, dividido pelo total de números que a gente tem, que seriam 22 alunos. Então, essa seria a frequência relativa da moda aí, tá? Deixa eu ver se eu... Isso mesmo. Né? Olhando por alto, eu vi que é o 50 e esse seria o dado. Só que, sempre que eu consigo fazer assim, às vezes vai ter muito valor, você não vai conseguir determinar. Então, o que você faz? Você faz uma tabelinha. Com resultado 10, com resultado 20, com resultado 30, e vai colocando as frequências, tá vendo? Então, o 10 aconteceu 2 vezes, o 20 aconteceu 4 vezes, o 50 apareceu 3, ou o 50 apareceu 5, né? Então, ela é a minha moda. O que é a moda? O que mais se repete. Então, a frequência relativa da moda vai ficar 5 sobre 22.
Ele pede para esboçar um gráfico com as frequências absolutas de todas as notas. Como é que ficaria o gráfico? Ó, ficaria assim: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, né? E com os dados aqui. Juan, tem como fazer isso no Excel? Tem, né? Eu já mostrei para vocês como é que a gente faz isso em computação, no computador. Por quê? Gente, dificilmente vocês vão fazer esse gráfico em mãos, tá? Dificilmente. Então, eu gosto de ensinar ferramentas. Na próxima aula, se vocês quiserem, eu posso ensinar vocês a como fazer gráfico, tanto de setores quanto de barras, tá? Letra C, o que ele pede? Determinar a mediana dos valores da segunda linha do quadro. Então, a gente vai olhar aqui a segunda linha do quadro. Ele quer a mediana. A mediana é o quê? É o centro da distribuição ordenada. Então, vou ordenar primeiro essa distribuição. 30, depois 50, 50, 70, 80 e 90. Certo? Ó, ordenei essa distribuição. Aí, eu vou olhar o meio. O meio da distribuição não vai estar entre esses dois, porque eu não tenho 6 números. Então, a média entre 50 e 70 vai dar 60, né? Então, a média entre 50 e 70 é 60. Então, essa seria aí o resultado da minha mediana dos valores da segunda linha. Então, vou olhar lá a mediana, a média entre 50 e 70. Galera, vamos lá, não vou falar mais nada não, acho que eu falei bastante essa aula aí, e eu quero saber se ficou alguma dúvida, algum conceito que ficou para trás, não pegou. Tá tranquilo? Deu para pegar? A matéria ela não é difícil, tá, gente? Ela não é difícil. O que a gente vai precisar? Resolver exercício. Então, eu pedi para vocês que tentem fazer pelo menos 1, 2 ou 3 exercícios aí hoje. Eu sei que hoje o dia é corrido para vocês, mas a gente tira um tempo para fazer na aula de amanhã. E no final da semana, que a gente estiver mais cansado, a gente faz a aula no Excel. Acho que vai, se vocês quiserem. Se não quiserem, a gente só prossegue aí com fazendo exercício. Beleza? Então, mais alguma dúvida, mais alguma coisa que vocês queiram falar aí? Não? Então, por hoje é só, galera. Ó, um abração para vocês, um beijo e até a aula de amanhã.